Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre os ácaros. Estes pequenos aracnídeos pertencentes à classe dos artrópodes, caracterizados por seu tamanho microscópico e uma notável diversidade de espécies. Esses seres minúsculos são encontrados em uma variedade impressionante de habitats, desde solos e água doce até ambientes extremos como desertos e até mesmo locais onde a vida é praticamente inexistente, como regiões polares. Sua presença é essencial para o equilíbrio dos ecossistemas, desempenhando papéis fundamentais na decomposição de matéria orgânica, na regulação de populações de outros organismos e até mesmo como fonte de alimento para diferentes espécies. Embora os ácaros sejam invisíveis a olho nu, sua influência na natureza e, por vezes, nas nossas vidas diárias é significativa. Vamos explorar mais a fundo esses pequenos seres e desvendar alguns dos mistérios que os cercam. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. História e descoberta dos ácaros. A descoberta e a compreensão dos ácaros remontam a tempos antigos, quando esses minúsculos seres passaram despercebidos aos olhos humanos. Acredita-se que a observação inicial dos ácaros tenha sido associada à mera curiosidade, já que não havia, inicialmente, uma compreensão completa de sua biologia e ecologia. No entanto, ao longo dos séculos, avanços na ciência permitiram o aprimoramento das técnicas de observação, levando a descobertas mais detalhadas sobre a vida desses aracnídeos. Um dos marcos fundamentais foi a invenção do microscópio, que possibilitou a visualização detalhada dos ácaros pela primeira vez, revelando sua complexa estrutura anatômica. Desde então, cientistas e pesquisadores dedicaram seus esforços para catalogar, estudar e compreender a vasta diversidade de espécies de ácaros, contribuindo significativamente para o avanço do conhecimento sobre esses pequenos seres. A história da descoberta dos ácaros é uma jornada fascinante que continua a evoluir à medida que novas tecnologias e métodos de pesquisa são desenvolvidos, permitindo um entendimento mais profundo de sua biologia e importância nos ecossistemas em todo o mundo. Diversidade e distribuição de ácaros no mundo. A diversidade de ácaros é impressionante, abrangendo uma miríade de espécies adaptadas aos mais diversos ambientes. Desde os ácaros predadores que caçam em folhas de plantas até os que se alimentam de detritos orgânicos no solo, a gama de hábitos e características desses aracnídeos é vasta. A distribuição dos ácaros também é ampla, estendendo-se por todos os continentes e habitats imagináveis. Desde desertos áridos até florestas tropicais úmidas, os ácaros conseguem sobreviver e prosperar em condições variadas. Sua capacidade de adaptação é notável, permitindo que ocupem nichos ecológicos específicos em praticamente todos os ambientes terrestres. A diversidade de ácaros é tão vasta que, mesmo para os cientistas, continua sendo um campo em constante descoberta e catalogação. A cada ano, novas espécies são identificadas e estudadas, contribuindo para um entendimento mais completo da extraordinária diversidade desses pequenos seres e sua distribuição global. Anatomia e características dos ácaros. Estrutura física dos ácaros. Os ácaros são organismos minúsculos, mas sua anatomia é complexa e fascinante. Apesar de seu tamanho diminuto, possuem estruturas distintas que desempenham funções vitais em seu ciclo de vida e adaptação ao ambiente. 1. Corpo segmentado. Os ácaros apresentam um corpo dividido em duas partes principais, o cefalotórax e o abdômen. Essa divisão é evidente em muitas espécies e é crucial para sua locomoção, alimentação e reprodução. 2. Exoesqueleto quitinoso. Como artrópodes, os ácaros possuem um exoesqueleto rígido feito principalmente de quitina, fornecendo proteção e suporte estrutural ao corpo. 3. Apêndices e estruturas sensoriais. Os ácaros possuem apêndices como pernas e antenas modificadas, utilizadas para locomoção, detecção de estímulos ambientais e, em alguns casos, para a obtenção de alimentos. 4. Órgãos de alimentação. Dependendo da espécie, os ácaros podem possuir estruturas bucais adaptadas para perfurar, sugar, mastigar ou raspar, permitindo-lhes alimentar-se de uma variedade de fontes, como matéria orgânica em decomposição, fluidos de plantas ou sangue de animais. 5. Sistemas internos simplificados. Seus sistemas internos são simples, com órgãos especializados para respiração, digestão e reprodução, otimizados para ocupar espaços limitados em seus corpos microscópicos. A anatomia dos ácaros é um campo de estudo detalhado, revelando adaptações impressionantes que permitem a esses organismos prosperarem em uma ampla gama de ambientes ecológicos. Ciclo de vida e reprodução dos ácaros.
O ciclo de vida dos ácaros é variado e pode diferir entre as espécies, mas geralmente segue um padrão comum caracterizado por estágios distintos. 1. Ovos. O ciclo de vida dos ácaros começa com a postura de ovos por fêmeas adultas. Esses ovos podem ser depositados em diferentes ambientes, como solo, plantas ou até mesmo em outros animais. 2. Larvas. Dos ovos eclodem as larvas, frequentemente minúsculas e com características simples. As larvas passam por estágios de desenvolvimento e se alimentam para crescer e se transformar em formas mais maduras. 3. Ninfas ou estágios juvenis. À medida que as larvas se desenvolvem, passam por vários estágios juvenis, chamados ninfas, nos quais vão adquirindo características semelhantes aos adultos, como a formação de pernas e estruturas bucais. 4. Adultos. Após os estágios juvenis, as ninfas se tornam adultos. Neste estágio, estão plenamente desenvolvidos sexualmente e prontos para reproduzir. Reprodução. A reprodução dos ácaros pode variar entre as espécies, mas geralmente envolve acasalamento, seguido pela postura de ovos pelas fêmeas. Alguns ácaros têm estratégias reprodutivas complexas, enquanto outros podem reproduzir-se assexuadamente em determinadas condições. A taxa reprodutiva dos ácaros pode ser alta, permitindo que populações cresçam rapidamente sob condições ideais, o que os torna, em alguns casos, pragas significativas em ambientes agrícolas ou domésticos. O estudo do ciclo de vida e reprodução dos ácaros é crucial para compreender não apenas sua biologia, mas também para desenvolver estratégias de controle e manejo quando sua presença se torna problemática. Hábitos alimentares e habitat preferido dos ácaros. A diversidade de hábitos alimentares dos ácaros é notável, refletindo-se em sua ampla adaptação a diferentes ambientes e fontes de alimento. Suas preferências alimentares podem variar significativamente entre espécies e até mesmo dentro de uma mesma espécie, dependendo do estágio de vida e das condições ambientais. 1. Alimentação herbívora. Muitos ácaros se alimentam de matéria vegetal, incluindo fungos, algas e tecidos de plantas. Alguns são pragas agrícolas, causando danos significativos às culturas. 2. Alimentação carnívora e predatória. Outros ácaros são predadores, alimentando-se de pequenos insetos, outros ácaros ou larvas. Eles desempenham um papel importante no controle natural de populações de pragas. 3. Alimentação detritívora. Há ácaros que se alimentam de matéria orgânica em decomposição, desempenhando um papel essencial na ciclagem de nutrientes no solo e em ambientes de decomposição. 4. Habitats preferidos. Os ácaros podem ser encontrados em uma variedade impressionante de habitats, desde solos e ambientes aquáticos até habitats extremos como desertos ou ambientes de altas altitudes. Alguns são adaptados a viver em associação com outros organismos, como insetos ou seres humanos, enquanto outros vivem de forma livre no ambiente. A capacidade dos ácaros de se adaptar a uma ampla gama de fontes de alimento e habitats é uma das razões pelas quais são tão abundantes e bem-sucedidos na natureza. No entanto, essa versatilidade também pode torná-los desafiadores em ambientes onde sua presença se torna indesejada ou prejudicial. Importância dos ácaros na natureza. Papel dos ácaros nos ecossistemas. Os ácaros desempenham papéis cruciais nos ecossistemas, exercendo influência em processos fundamentais para a manutenção do equilíbrio ecológico. Suas interações com outros organismos e com o ambiente são de grande importância para a saúde e a estabilidade dos ecossistemas. Ácaros detritívoros desempenham um papel significativo na decomposição de matéria orgânica. Ao se alimentarem de detritos vegetais e animais, contribuem para a decomposição e a reciclagem de nutrientes, liberando nutrientes essenciais de volta ao solo. Ácaros predatórios são agentes importantes no controle natural de populações de insetos e outros artrópodes. Sua capacidade de regular as populações de pragas é essencial para a manutenção do equilíbrio ecológico em diferentes ecossistemas. Alguns ácaros desempenham um papel na polinização de plantas e na interação simbiótica com outros organismos, contribuindo para a reprodução de certas espécies de vegetais e para a manutenção da diversidade de plantas em um ecossistema. Os ácaros, tanto como predadores quanto como presas, são uma parte crucial da cadeia alimentar em muitos ecossistemas. Eles fornecem alimento para uma variedade de organismos, desde pequenos invertebrados até aves e mamíferos. A importância dos ácaros nos ecossistemas vai além de sua dimensão física, influenciando processos fundamentais que mantêm a estabilidade e a saúde dos ambientes naturais.
Esses pequenos aracnídeos desempenham papéis multifacetados que sustentam a vida em diversos habitats ao redor do mundo. Relação simbiótica ou parasitária com outros organismos. Os ácaros estabelecem uma variedade de relações simbióticas e parasitárias com outros organismos, o que influencia significativamente a dinâmica e a saúde dos ecossistemas. 1. Simbiose mutualística. Alguns ácaros mantêm uma relação mutualística com outros organismos, onde ambos se beneficiam. Por exemplo, há espécies de ácaros que vivem em associação simbiótica com insetos, fornecendo proteção ou serviços essenciais em troca de abrigo ou alimento. 2. Parasitismo. Certas espécies de ácaros são parasitas, alimentando-se do tecido de plantas, animais ou até mesmo seres humanos. Isso pode levar a doenças, desconforto ou prejuízos econômicos, tornando-os um problema em algumas situações. 3. Simbiose em ambientes específicos. Em ambientes extremos ou microecossistemas específicos, os ácaros podem estabelecer relações simbióticas particulares, adaptadas às condições únicas desses habitats. Por exemplo, em ambientes aquáticos, podem estar envolvidos em simbioses específicas com outros organismos aquáticos. 4. Importância ecológica das relações simbióticas. As relações simbióticas e parasitárias dos ácaros têm implicações profundas na ecologia dos ecossistemas. Podem influenciar a distribuição e a abundância de diferentes espécies, afetar o equilíbrio populacional e, em alguns casos, ter impactos diretos na saúde e na produtividade de culturas agrícolas. A diversidade de interações dos ácaros com outros organismos reflete sua adaptabilidade e flexibilidade para estabelecer relações complexas, que podem ser benéficas, neutras ou prejudiciais para os ecossistemas onde habitam. Essas relações desempenham um papel essencial na dinâmica e na estabilidade dos ambientes naturais. Impacto na decomposição e ciclagem de nutrientes. Os ácaros desempenham um papel vital na decomposição da matéria orgânica e na ciclagem de nutrientes nos ecossistemas, contribuindo significativamente para a manutenção do equilíbrio ecológico. Ácaros detritívoros têm um papel essencial na decomposição de detritos orgânicos, como folhas, galhos, restos de plantas e animais mortos. Ao se alimentarem desses materiais, aceleram o processo de decomposição, fragmentando e transformando a matéria orgânica em compostos mais simples. Durante a digestão dos detritos, os ácaros convertem a matéria orgânica em nutrientes mais acessíveis para outros organismos do solo. Essa liberação de nutrientes essenciais, como nitrogênio, fósforo e potássio, contribui para a fertilidade do solo e o crescimento das plantas. A atividade dos ácaros na decomposição e ciclagem de nutrientes mantém um ciclo contínuo e essencial para a renovação dos nutrientes no solo. Esse ciclo é crucial para a produtividade dos ecossistemas, influenciando a disponibilidade de nutrientes para plantas, insetos e outros organismos. O papel dos ácaros na decomposição e ciclagem de nutrientes é fundamental para a saúde e a estabilidade dos ecossistemas. Eles desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio biogeoquímico e na sustentação das cadeias alimentares em ambientes naturais. A contribuição dos ácaros na decomposição e na ciclagem de nutrientes é um exemplo marcante de como esses pequenos aracnídeos desempenham um papel essencial para a vitalidade e a funcionalidade dos ecossistemas, influenciando diretamente a saúde dos solos e o crescimento das plantas. Ácaros e saúde humana. Ácaros como alérgenos comuns. Os ácaros são reconhecidos como uma das principais fontes de alérgenos no ambiente doméstico, desencadeando reações alérgicas em muitas pessoas em todo o mundo. Esses micro-organismos, apesar de minúsculos, podem desencadear uma série de problemas de saúde em pessoas sensíveis. 1. Alérgenos derivados dos ácaros. Os ácaros produzem proteínas presentes em suas fezes e corpos que, quando inaladas ou em contato com a pele, podem desencadear respostas alérgicas em algumas pessoas. 2. Sintomas de alergia a ácaros. Os sintomas comuns de alergia a ácaros incluem espirros, coriza, coceira nos olhos, tosse, falta de ar e, em casos mais graves, asma. Essas reações alérgicas podem afetar a qualidade de vida das pessoas e, em casos extremos, exigir intervenção médica. 3. Ambientes propícios para ácaros. Os ácaros preferem ambientes quentes e úmidos, tornando as casas e ambientes internos ideais para sua proliferação. Colchões, travesseiros, tapetes, estofados e carpetes são locais propensos à presença e à multiplicação desses alérgenos. 4. Medidas de controle e prevenção.
Reduzir a umidade, lavar roupas de cama regularmente, aspirar e limpar regularmente áreas propensas à acumulação de poeira e ácaros são algumas medidas que podem ajudar a minimizar a exposição aos alérgenos de ácaros. A presença de ácaros como alérgenos comuns é um desafio para muitas pessoas sensíveis e requer cuidados especiais para reduzir o impacto das reações alérgicas. A compreensão dos fatores que favorecem sua proliferação e as estratégias para reduzir a exposição são fundamentais para gerenciar essas alergias. Doenças associadas aos ácaros. Além das reações alérgicas, os ácaros estão relacionados a várias condições de saúde que afetam os seres humanos, algumas das quais podem ser graves e impactar significativamente o bem-estar. 1. Asma e outras doenças respiratórias. A exposição a ácaros pode desencadear ou agravar a asma, especialmente em pessoas predispostas. A inalação de alérgenos de ácaros pode causar sintomas respiratórios graves e desencadear ataques de asma. 2. Dermatite e problemas de pele. Em alguns casos, a exposição direta a ácaros ou a seus resíduos pode causar irritações na pele, como eczema ou dermatite, em pessoas sensíveis. 3. Conjuntivite alérgica. Os alérgenos de ácaros também podem desencadear reações alérgicas nos olhos, levando à conjuntivite alérgica, que se manifesta como coceira, vermelhidão e lacrimejamento. 4. Doenças transmitidas por ácaros. Além das reações alérgicas, alguns ácaros podem transmitir doenças, embora isso seja menos comum. Exemplos incluem a febre do feno, associada a ácaros presentes em colheitas de grãos, e a doença do risco, transmitida por ácaros presentes em roedores. A presença e exposição aos ácaros podem estar associadas a uma série de condições de saúde, desde alergias respiratórias comuns até problemas de pele, em casos mais raros, doenças transmitidas por esses micro-organismos. É fundamental tomar medidas para reduzir a exposição a fim de prevenir complicações de saúde relacionadas aos ácaros. Estratégias de prevenção e controle em ambientes domésticos. A redução da exposição aos ácaros em ambientes domésticos pode ajudar a minimizar os riscos de alergias e problemas de saúde relacionados. Algumas estratégias eficazes incluem: 1. Controle de umidade. Reduzir a umidade relativa dentro de casa para menos de 50 a 60% pode inibir a proliferação de ácaros. O uso de desumidificadores, ventilação adequada e conserto de vazamentos podem ser úteis. 2. Limpeza regular. Aspirar tapetes, carpetes e estofados semanalmente, utilizando aspiradores com filtros EPA, pode ajudar a remover ácaros e seus alérgenos. Lavar roupas de cama em água quente, a 60 graus Celsius ou mais, e secar ao sol também é recomendado. 3. Redução de poeira. Reduzir o acúmulo de poeira é fundamental. Limpar superfícies com panos úmidos ou produtos que capturem poeira, em vez de espanar, pode ser mais eficaz para evitar a dispersão de alérgenos. 4. Utilização de capas protetoras. Cobrir colchões, travesseiros e almofadas com capas impermeáveis a ácaros pode ajudar a reduzir a exposição aos alérgenos presentes nesses itens. 5. Evitar objetos que acumulem poeira. Minimizar o uso de itens que acumulem poeira, como cortinas pesadas, tapetes felpudos e pelúcias, pode reduzir os locais propícios para a proliferação de ácaros. 6. Manutenção regular. Realizar manutenção regular do ambiente, como a inspeção e reparo de vazamentos, também pode contribuir para reduzir a umidade excessiva e, consequentemente, a presença de ácaros. A implementação dessas estratégias de prevenção e controle em ambientes domésticos pode ajudar a minimizar a exposição aos ácaros, reduzindo assim o risco de alergias e problemas de saúde associados a esses micro-organismos. Curiosidades e fatos interessantes sobre ácaros. Recordes interessantes sobre ácaros. Os ácaros apresentam uma série de fatos e recordes que são fascinantes e demonstram a surpreendente diversidade e adaptabilidade desses pequenos aracnídeos. 1. Tamanho minúsculo. Os ácaros estão entre os artrópodes mais pequenos do planeta, com algumas espécies medindo apenas algumas centenas de micrômetros. Alguns ácaros são tão pequenos que centenas deles podem caber na ponta de um alfinete. 2. Grande diversidade de espécies. Estima-se que existam centenas de milhares de espécies de ácaros, tornando-os um grupo extremamente diversificado e ainda em grande parte desconhecido pela ciência. Sua diversidade morfológica e ecológica é impressionante. 3. Alta taxa de reprodução. Alguns ácaros têm uma taxa de reprodução excepcionalmente rápida, podendo gerar descendentes em grande quantidade em um curto espaço de tempo.
Isso contribui para sua capacidade de se adaptar rapidamente a novos ambientes. 4. Adaptações extremas a ambientes hostis. Certas espécies de ácaros são encontradas em ambientes extremos, como em fontes termais ou em áreas de alta salinidade. Sua capacidade de sobreviver em condições adversas é notável. 5. Longevidade relativa. Apesar do seu tamanho diminuto, alguns ácaros têm uma vida relativamente longa para seu porte. Em comparação com outros artrópodes de tamanho semelhante, alguns podem viver várias semanas ou até meses. Os ácaros são uma fonte inesgotável de curiosidades e fatos surpreendentes, mostrando uma adaptação incrível a diferentes ambientes e condições, apesar de seu tamanho microscópico. Relação dos ácaros com outros seres vivos. Os ácaros têm uma relação complexa e variada com uma ampla gama de seres vivos, incluindo plantas, animais e seres humanos. Suas interações podem ser simbióticas, predatórias, parasitárias ou influenciar diretamente a saúde e a ecologia de outros organismos. Alguns ácaros são pragas de culturas agrícolas, alimentando-se de tecidos vegetais, causando danos às plantas e reduzindo a produtividade. Outros podem viver em associação com plantas sem causar danos significativos. Ácaros predadores ou parasitas podem ter interações complexas com animais. Alguns vivem em simbiose com insetos ou mamíferos, enquanto outros podem causar doenças ou desconforto em seus hospedeiros. Para os seres humanos, os ácaros podem ser tanto benéficos quanto prejudiciais. Além das reações alérgicas, há ácaros que desempenham um papel na produção de alimentos, como em processos de fermentação, ou na indústria farmacêutica, em estudos sobre alergias e imunoterapia. A presença dos ácaros em ecossistemas é essencial para a regulação de populações de outros organismos, para a decomposição de matéria orgânica e para o fluxo de energia e nutrientes em cadeias alimentares. A relação dos ácaros com outros seres vivos é diversificada e complexa, influenciando diretamente a ecologia de muitos ambientes e desempenhando papéis variados na saúde e na dinâmica dos ecossistemas em todo o mundo. Pesquisas e descobertas científicas relacionadas aos ácaros. 1. Genomica e biodiversidade. Avanços na área da genomica têm possibilitado estudos mais aprofundados sobre a diversidade genética dos ácaros, permitindo uma compreensão mais detalhada de suas relações evolutivas e adaptações a diferentes ambientes. 2. Controle biológico e agricultura. Pesquisas sobre o uso de ácaros predadores como agentes de controle biológico de pragas agrícolas têm sido uma área de interesse crescente, visando reduzir o uso de pesticidas e promover práticas mais sustentáveis na agricultura. 3. Saúde humana e alérgenos. Estudos continuam a explorar a relação entre a exposição aos alérgenos de ácaros e condições de saúde humana, buscando entender melhor os mecanismos das alergias e desenvolver estratégias mais eficazes de prevenção e tratamento. 4. Ecologia e mudanças ambientais. A compreensão de como os ácaros respondem a mudanças climáticas e ambientais é uma área de pesquisa importante, pois esses organismos desempenham papéis fundamentais nos ecossistemas e podem ser afetados por alterações nas condições ambientais. Estudos e descobertas recentes relacionados aos ácaros têm se concentrado em diversas áreas, buscando ampliar nosso conhecimento sobre esses aracnídeos e seu impacto nos ecossistemas, na agricultura e na saúde humana. Mitos e verdades sobre ácaros. Mitos populares sobre ácaros e sua veracidade. Os ácaros frequentemente são alvo de concepções populares que podem não corresponder totalmente à realidade científica. Vamos explorar alguns desses mitos e examinar sua veracidade. 1. Mito: ácaros são visíveis a olho nu. Veracidade: os ácaros são microscópicos e invisíveis a olho nu. Eles não podem ser vistos sem o auxílio de equipamentos de aumento, como microscópios. 2. Mito: todos os ácaros são prejudiciais à saúde humana. Veracidade: embora alguns ácaros possam desencadear alergias e problemas de saúde em certas pessoas sensíveis, nem todos os ácaros são prejudiciais. Alguns têm papéis benéficos na natureza. 3. Mito: ácaros vivem apenas em camas e travesseiros. Veracidade: os ácaros podem ser encontrados em uma variedade de locais, incluindo tapetes, estofados, cortinas e até mesmo em áreas externas, como solo e folhas. 4. Mito: o uso de repelentes químicos elimina completamente os ácaros. Veracidade: alguns produtos podem ajudar a reduzir a população de ácaros, mas a eliminação completa pode ser desafiadora, já que eles estão presentes em muitos ambientes. Além disso, o uso excessivo de produtos químicos pode ser prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente. 5. Mito: congelar roupas de cama ou objetos mata os ácaros.
Veracidade. Baixas temperaturas podem reduzir a população de ácaros, mas é necessária uma exposição prolongada a temperaturas muito baixas para uma eliminação completa. 6. Mito. Tapetes são os principais focos de ácaros em casa. Veracidade. Tapetes podem abrigar ácaros, mas outros locais, como colchões, travesseiros e estofados, também são propícios para sua proliferação. É importante discernir entre mitos populares e informações cientificamente comprovadas sobre os ácaros, buscando estratégias baseadas em evidências para lidar com sua presença e minimizar riscos à saúde. Informações errôneas comuns sobre esses micro-organismos. Algumas informações disseminadas sobre ácaros podem ser imprecisas ou simplificadas demais, o que pode levar a equívocos sobre esses micro-organismos e suas características. Vamos abordar algumas dessas informações. 1. Ácaros só podem ser encontrados em ambientes sujos. Veracidade. Ácaros podem ser encontrados em ambientes limpos e bem cuidados. Eles se alimentam de matéria orgânica comum e podem ser encontrados em vários tipos de ambiente. 2. Manter a casa com temperaturas mais altas ajuda a eliminar os ácaros. Veracidade. Temperaturas mais altas podem reduzir a população de ácaros, mas o controle eficaz requer uma combinação de métodos, não apenas alterações de temperatura. 3. Os ácaros só vivem em camas e travesseiros. Veracidade. Eles podem ser encontrados em uma variedade de locais, incluindo tapetes, estofados, cortinas e até mesmo em ambientes externos. Essas informações errôneas, muitas vezes baseadas em conceitos simplificados ou generalizados, podem levar a equívocos sobre os ácaros. É essencial basear-se em conhecimentos científicos precisos ao lidar com questões relacionadas à presença e ao controle desses micro-organismos. Observando ácaros, experimentos e observações. Experimentos simples para observar ácaros. Experimentar a observação de ácaros pode ser uma atividade fascinante e educativa. Aqui estão alguns experimentos simples que podem ser realizados para observar esses micro-organismos. 1. Pegando e observando ácaros. Utilize uma lupa ou um microscópio simples para observar ácaros. Para coletá-los, você pode passar um pedaço de fita adesiva em locais propícios, como em móveis estofados, colchões, tapetes ou ao ar livre em folhas e solo. Coloque a fita em um porta-amostras e examine os ácaros sob a lupa ou microscópio. 2. Criação de uma armadilha para observação. Monte uma armadilha simples para coletar ácaros. Use uma caixa transparente com uma pequena porção de frutas ou pão úmido no fundo. Cubra a caixa com uma tampa perfurada para permitir a entrada de ar. Deixe a armadilha em um local propício por alguns dias e, depois, observe com cuidado os ácaros que se acumularam. 3. Coleta em ambientes externos. Faça a coleta de ácaros em ambientes externos, como em folhas ou solo úmido. Utilize um pedaço de papel branco e agite-o suavemente sobre a área desejada. Os ácaros presentes na folhagem ou no solo podem cair no papel, facilitando sua observação. 4. Observação de ácaros na água. Em uma pequena bandeja, coloque uma pequena quantidade de água e uma folha. Deixe a bandeja descoberta em um local externo por algum tempo. Os ácaros que estavam na folha podem se mover para a água, facilitando sua observação. Estes são experimentos simples que podem proporcionar uma experiência prática e visual da presença e do comportamento dos ácaros. Lembre-se de tomar cuidado ao lidar com materiais potencialmente alergênicos e de higienizar as mãos após manipular as amostras. Ferramentas e técnicas para estudar ácaros. Para estudar os ácaros de maneira mais detalhada, é útil contar com algumas ferramentas e técnicas específicas. Aqui estão algumas ferramentas e técnicas que podem ser empregadas para estudar ácaros de forma mais aprofundada. 1. Microscópio. O microscópio é uma ferramenta essencial para observar ácaros em detalhes. Tanto um microscópio óptico comum quanto um microscópio digital podem ser usados para ampliar os ácaros, permitindo a observação de sua anatomia e comportamento. 2. Lupa ou lupa de bolso. Para observações menos detalhadas, uma lupa ou lupa de bolso pode ser bastante útil. Elas são ideais para observações de ácaros maiores ou para uma visualização mais ampla do ambiente onde estão presentes. 3. Porta-amostras ou lâminas preparadas. Porta-amostras ou lâminas preparadas são usados para manter as amostras de ácaros para observação sob o microscópio. Permitem a visualização clara e estável dos ácaros. 4. Pincéis e pinças.
Para manipular os ácaros sem danificá-los, é útil ter pincéis finos e pinças delicadas. Isso facilita a transferência e a manipulação das amostras durante a observação. 5. Câmeras ou equipamentos de gravação. Para documentar observações ou comportamentos específicos, o uso de câmeras ou equipamentos de gravação pode ser valioso. Isso permite registrar detalhes que podem ser revistos posteriormente ou compartilhados para estudo e análise. 6. Software de análise de imagem. Em conjunto com o microscópio digital, o uso de software de análise de imagem pode auxiliar na medição, identificação e análise de características específicas dos ácaros observados. Essas ferramentas e técnicas ajudam na observação, análise e documentação dos ácaros, permitindo um estudo mais minucioso de sua morfologia, comportamento e características específicas. Cuidados e precauções ao lidar com ácaros em experimentos. Ao lidar com ácaros em experimentos, é importante ter certos cuidados e precauções para garantir a segurança e evitar possíveis problemas de saúde. Aqui estão algumas orientações importantes. 1. Proteção pessoal. Use luvas descartáveis e, se possível, máscara facial e óculos de proteção para evitar o contato direto com os ácaros, seus resíduos ou possíveis alérgenos. 2. Ambientes adequados. Realize os experimentos em áreas bem ventiladas ou ao ar livre para reduzir a concentração de possíveis alérgenos no ambiente. Evite realizar experimentos em locais onde a presença de ácaros pode desencadear reações alérgicas. 3. Higienização. Após lidar com amostras de ácaros ou equipamentos utilizados nos experimentos, lave bem as mãos com água e sabão para remover possíveis alérgenos ou resíduos. 4. Manuseio adequado de amostras. Ao coletar, manipular ou transferir amostras de ácaros, utilize ferramentas limpas e esterilizadas para evitar a contaminação cruzada entre diferentes amostras. 5. Armazenamento adequado. Mantenha as amostras de ácaros em recipientes herméticos ou fechados, evitando a dispersão de alérgenos no ambiente. 6. Descarte adequado. Após os experimentos, descarte corretamente as amostras de ácaros, preferencialmente seguindo as diretrizes locais de descarte de resíduos biológicos. 7. Avaliação de riscos pessoais. Para indivíduos com histórico de alergias ou sensibilidade a ácaros, é importante considerar a exposição e, se necessário, consultar um profissional de saúde antes de realizar experimentos extensos ou em grande escala. Ao seguir essas precauções, é possível minimizar os riscos associados à manipulação e observação de ácaros, tornando a experiência de estudo mais segura e reduzindo a possibilidade de reações alérgicas ou outros problemas de saúde. Conservação e preservação dos ácaros. Importância da conservação de espécies de ácaros. A conservação das espécies de ácaros é essencial por diversas razões que impactam diretamente os ecossistemas e a biodiversidade global. Aqui estão algumas razões fundamentais para a importância da conservação desses micro-organismos. 1. Diversidade ecológica. Os ácaros desempenham papéis cruciais nos ecossistemas, influenciando a decomposição, a ciclagem de nutrientes e a regulação de populações de outros organismos. Sua diversidade ecológica é vital para a manutenção da saúde dos ecossistemas. 2. Equilíbrio nos solos. A presença de ácaros é fundamental para a saúde do solo, contribuindo para a formação e a manutenção da estrutura do solo, além de desempenhar um papel essencial na decomposição da matéria orgânica e na liberação de nutrientes. 3. Cadeias alimentares e interações. Os ácaros são uma fonte importante de alimento para muitos organismos, desde insetos até pequenos vertebrados. Sua conservação é vital para manter as cadeias alimentares equilibradas e as interações complexas nos ecossistemas. 4. Potencial desconhecido. Muitas espécies de ácaros ainda não foram estudadas detalhadamente. Preservar sua diversidade pode revelar novas informações sobre seu papel nos ecossistemas, bem como possíveis benefícios para a agricultura, medicina ou outras áreas. 5. Monitoramento ambiental. Ácaros podem servir como indicadores ambientais sensíveis às mudanças ambientais, como poluição ou alterações climáticas. Seu estudo e conservação podem fornecer informações valiosas sobre a saúde e a estabilidade dos ecossistemas. A conservação das espécies de ácaros é essencial para a preservação da biodiversidade e para manter a funcionalidade dos ecossistemas. Ao proteger esses micro-organismos, estamos contribuindo para a sustentabilidade e a saúde dos ambientes naturais. Ameaças à sobrevivência dos ácaros.
As ameaças à sobrevivência dos ácaros são variadas e podem afetar sua diversidade e número populacional. A destruição e a fragmentação dos habitats naturais dos ácaros, devido à urbanização, agricultura intensiva e desmatamento, podem reduzir drasticamente suas populações, limitando seus locais de reprodução e alimentação. As alterações climáticas, como o aumento da temperatura e mudanças nos padrões de precipitação, podem afetar a distribuição e a disponibilidade de recursos para os ácaros, levando a desequilíbrios ecológicos. A exposição a substâncias químicas tóxicas, como pesticidas e poluentes, pode ter impactos diretos nos ácaros, causando mortalidade e interferindo em suas interações ecológicas. A introdução de espécies invasoras pode competir por recursos e habitats, deslocando ou substituindo as espécies nativas de ácaros. A fragmentação dos habitats pode resultar na separação de populações, reduzindo a variabilidade genética e a capacidade de adaptação dos ácaros a mudanças ambientais. A falta de pesquisas dedicadas e a conscientização sobre a importância dos ácaros podem resultar em uma escassez de esforços de conservação específicos para esses micro-organismos. A combinação dessas ameaças pode ter impactos negativos significativos nas populações de ácaros, reduzindo sua diversidade ecológica e colocando em risco seu papel nos ecossistemas. É fundamental implementar medidas de conservação e preservação para mitigar essas ameaças e proteger esses organismos essenciais para os ecossistemas. Como podemos contribuir para a preservação dos ácaros? Contribuir para a preservação dos ácaros envolve a adoção de práticas e ações que visem proteger esses micro-organismos e seus habitats. Aqui estão algumas maneiras de contribuir para a preservação dos ácaros. Apoiar e participar de iniciativas de conservação de áreas naturais e ecossistemas, promovendo a preservação de habitats naturais onde os ácaros vivem. Apoiar métodos agrícolas sustentáveis que minimizem o uso de pesticidas e promovam práticas que respeitem a biodiversidade e a saúde dos solos, favorecendo um ambiente propício para os ácaros. Promover a conscientização sobre a importância dos ácaros na ecologia e nas cadeias alimentares, incentivando a educação ambiental e científica sobre esses micro-organismos. Reduzir o uso de produtos químicos em ambientes domésticos, como pesticidas e produtos de limpeza agressivos, para preservar a diversidade microbiana, incluindo os ácaros. Apoiar pesquisas científicas sobre ácaros, contribuindo para estudos que visam entender sua ecologia, comportamento e as ameaças que enfrentam, permitindo melhores estratégias de conservação. Adotar práticas de jardinagem que promovam a biodiversidade, evitando o uso excessivo de herbicidas e inseticidas que possam prejudicar os ácaros e outros organismos benéficos. Participar ou apoiar programas de restauração e recuperação de habitats degradados, contribuindo para a reintrodução de condições propícias para os ácaros. Essas ações individuais e coletivas podem contribuir significativamente para a preservação dos ácaros, ajudando a proteger sua diversidade e importância nos ecossistemas. O esforço conjunto para promover a conscientização e implementar práticas sustentáveis é fundamental para garantir sua sobrevivência. Futuro dos estudos sobre ácaros. Áreas de pesquisa em crescimento sobre ácaros. As pesquisas sobre ácaros continuam a expandir-se em diversas áreas, impulsionadas pelo avanço tecnológico e pela compreensão cada vez maior da importância desses micro-organismos nos ecossistemas. Algumas áreas de pesquisa em crescimento incluem: 1. Genomímica e biologia molecular. Estudos genômicos e de biologia molecular permitem uma compreensão mais aprofundada da diversidade genética, evolução e adaptação dos ácaros a diferentes ambientes. Isso inclui pesquisas sobre seus genomas, expressão gênica e interações com outros organismos. 2. Ecologia e interações ecológicas. Investigações sobre as interações ecológicas dos ácaros com outros organismos em seus habitats, incluindo suas relações simbióticas, predatórias e suas funções nos ciclos de nutrientes e na saúde dos ecossistemas. 3. Impacto das mudanças climáticas. Estudos sobre como as mudanças climáticas afetam a distribuição, diversidade e comportamento dos ácaros, além de seu papel como indicadores de mudanças ambientais. 4. Saúde humana e alergias. Pesquisas sobre alergias relacionadas a ácaros, incluindo estudos sobre os alérgenos específicos que desencadeiam reações alérgicas em seres humanos, bem como estratégias de prevenção e tratamento. 5. Controle biológico na agricultura. Investigação de ácaros predadores e parasitas para o controle biológico de pragas agrícolas, visando reduzir o uso de pesticidas e promover práticas agrícolas mais sustentáveis. 6. Biotecnologia e aplicações práticas.
Exploração de aplicações biotecnológicas, como o uso de ácaros na indústria alimentícia, farmacêutica e na biotecnologia, incluindo estudos sobre suas propriedades e potenciais benefícios. Essas áreas representam apenas algumas das direções em crescimento nos estudos sobre ácaros. O futuro dos estudos sobre ácaros é diversificado e promissor, buscando uma compreensão mais completa desses organismos e seu papel nos ecossistemas e na saúde humana. Tecnologias emergentes para estudar ácaros. As tecnologias emergentes estão impulsionando avanços significativos nos estudos sobre ácaros, oferecendo ferramentas mais sofisticadas e precisas para sua análise e pesquisa. Algumas dessas tecnologias incluem: 1. Microscopia avançada. Microscópios de alta resolução, como microscópios de varredura laser confocal e microscópios eletrônicos de varredura, MEV, permitem a observação detalhada da morfologia e estrutura dos ácaros em níveis microscópicos. 2. Sequenciamento genético de nova geração, NGS. O NGS revolucionou a genomica, permitindo a rápida sequenciação de genomas completos de ácaros, auxiliando na compreensão de sua diversidade genética e adaptações ao meio ambiente. 3. Biologia molecular avançada. Técnicas como PCR, reação em cadeia da polimerase, e análise de expressão gênica são utilizadas para investigar a genética e a biologia funcional dos ácaros, incluindo estudos de genes associados a alergias e resistência a pesticidas. 4. Imagem de alta resolução. Tecnologias de imagem de alta resolução, como microscopia de fluorescência e tomografia computadorizada, permitem uma visualização detalhada da anatomia interna dos ácaros e suas interações com outros organismos. 5. Análise omíca. Métodos omícos, como proteomica e metabolômica, são utilizados para estudar os perfis proteicos e metabólicos dos ácaros, auxiliando na compreensão de suas respostas a diferentes ambientes e estresses. 6. Modelagem computacional. Modelos computacionais e simulações são empregados para prever a distribuição geográfica dos ácaros em diferentes cenários climáticos e ambientais, auxiliando na compreensão de suas respostas a mudanças. Essas tecnologias emergentes oferecem ferramentas avançadas para estudar os ácaros em níveis moleculares, morfológicos e ecológicos, impulsionando significativamente a compreensão de sua biologia, ecologia e importância nos ecossistemas. Potencial impacto na ciência e na sociedade. O potencial impacto dos estudos futuros sobre ácaros na ciência e na sociedade é amplo e diversificado, abrangendo várias áreas-chave. 1. Conservação e ecologia. Uma melhor compreensão dos ácaros pode impulsionar esforços de conservação, ajudando a preservar a biodiversidade e a saúde dos ecossistemas, promovendo práticas agrícolas mais sustentáveis e conservação de solos. 2. Saúde humana. Estudos aprofundados sobre alergias relacionadas a ácaros podem levar a novas estratégias de prevenção e tratamento, beneficiando indivíduos que sofrem de alergias respiratórias e dermatológicas. 3. Agricultura sustentável. O uso de ácaros para o controle biológico de pragas agrícolas pode reduzir a dependência de pesticidas químicos, promovendo práticas agrícolas mais ecológicas e sustentáveis. 4. Biotecnologia e medicina. Descobertas relacionadas à biologia e genética dos ácaros podem inspirar avanços na biotecnologia e na medicina, possibilitando aplicações em áreas como a produção de medicamentos ou terapias. 5. Indicadores ambientais. O estudo dos ácaros como indicadores ambientais pode contribuir para monitorar e prever mudanças ambientais, fornecendo informações valiosas sobre a saúde ecológica de diferentes ecossistemas. 6. Desenvolvimento tecnológico. Tecnologias emergentes utilizadas no estudo dos ácaros podem impulsionar o desenvolvimento de novas ferramentas e técnicas de análise que terão aplicações além do campo da entomologia. Esses avanços não apenas aumentarão nosso entendimento sobre a biologia e o papel ecológico dos ácaros, mas também terão impactos significativos em diversas áreas, gerando benefícios tangíveis para a sociedade e o meio ambiente. A continuação dos estudos sobre ácaros é crucial para explorar seu potencial e suas contribuições para o mundo natural e humano. Conclusão e recapitulação. Os ácaros, frequentemente ignorados ou subestimados, desempenham papéis cruciais nos ecossistemas e na saúde humana. Neste vídeo, exploramos diversos aspectos desses micro-organismos. Desde sua descoberta até sua ampla distribuição global, os ácaros são micro-organismos incrivelmente diversos e abundantes. Seu ciclo de vida, hábitos alimentares e habitats revelam uma adaptação fascinante a ambientes variados. Os ácaros são essenciais na decomposição,
reciclagem de nutrientes e como indicadores ambientais. São alérgenos comuns, causando problemas de saúde em pessoas sensíveis e demandando estratégias de controle. Descobertas científicas recentes e mitos comuns desmistificam a visão sobre esses micro-organismos. É importante valorizar e compreender a importância dos ácaros, incentivando um olhar mais atento para sua diversidade ecológica e seu papel nos ecossistemas. Convidamos você a compartilhar experiências, fazer perguntas ou comentar sobre este assunto. Sua contribuição pode enriquecer ainda mais nosso entendimento sobre esses micro-organismos frequentemente subestimados, mas essenciais para a vida na Terra. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.